A passagem de hoje é Gênesis 36, 1, 8. Vamos ler juntos. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elom, Eteu; Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Oolibama teve a Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Amém. Vamos compartilhar a palavra sob o título: Os descendentes de Esaú, onde o coração do Senhor está. O texto de hoje, Gênesis capítulo 36, é inteiramente sobre Esaú. Dos versículos 1 a 9, temos a sua genealogia. Dos versículos 20 a 30, aparecem os descendentes de Seir, que podemos supor que eram os habitantes originais da região antes de Esaú se estabelecer lá. E dos versículos 31 a 43, estão listados os nomes dos reis que governaram o reino de Edom. Hoje e amanhã, meditaremos nos versículos 1 a 9. Quanto aos versículos 20 a 43, não os abordaremos em nossa reflexão conjunta, mas encorajo-os a meditar neles individualmente. No domingo, avançaremos para o capítulo 37. Tenham isso em mente enquanto compartilhamos da graça de Deus. Poderíamos nos perguntar por que a Bíblia se daria ao trabalho de registrar a história dos descendentes de Esaú e do reino de Edom, que estavam fora da aliança, que a abandonaram, ou que até mesmo se tornaram inimigos do povo da aliança, Israel. Muitos pensam que o interesse de Deus se restringe aos filhos da fé que creem nele. No entanto, embora essa seja uma ideia comum, é também uma ideia equivocada. O interesse de Deus não se limita aos filhos da fé, estende-se a todas as almas e a toda a criação. Um exemplo típico desse mal-entendido é a ideia que os judeus tinham de si mesmos como povo eleito. Eles pensavam que, por terem sido escolhidos por Deus, eram a sua nação eleita. Na verdade, a ideia de que os judeus foram escolhidos por Deus não está errada, é correta. Deus certamente escolheu a nação de Israel e a tomou como seu povo. No entanto, é aqui que reside o engano. Pensar que Deus só se interessa pelas pessoas ou pela nação que ele escolheu. Por causa disso, eles se consideravam superiores às outras nações, que facilmente julgavam inferiores. Esse pensamento é um completo mal-entendido sobre a eleição de Deus. Deus não discrimina pessoas nem estabelece graus de superioridade e inferioridade entre elas. Deus se interessa por todos. Para não cairmos nesse equívoco, há 2 pontos que precisamos lembrar. Hoje, nossa reflexão se concentrará nesses 2 pontos. Primeiro, devemos pensar em como a eleição de Deus acontece. Em termos simples, que tipo de pessoa Deus escolhe? Precisamos entender bem isso. Se entendermos mal, seguiremos por um caminho errado. Que tipo de pessoa Deus escolhe? Olhemos para Abraão, Isaque e Jacó em Gênesis. Será que as pessoas que Deus escolheu tinham alguma condição ou qualificação para serem escolhidas? Por exemplo, entre os irmãos gêmeos, Deus não escolheu o primogênito Esaú, mas sim Jacó. Teria Jacó algo melhor que Esaú? De modo algum. Na verdade, Deus escolhe as pessoas incondicionalmente. Não é que Deus tenha escolhido Jacó por ele ser qualificado. O mesmo se aplica quando ele nos escolhe. Deus não nos escolheu porque tínhamos alguma condição ou qualificação. Não devemos entender mal isso. Se o fizermos, nossa compreensão da graça de Deus tomará um rumo errado.
Calvino chamou isso de eleição incondicional. Ao escrever as Institutas da religião cristã, Calvino usou a expressão electio absque respectu meritorum, que significa eleição sem consideração de méritos, e também electio gratuita, que significa eleição gratuita, ou seja, uma eleição recebida pela graça. Paulo chama isso de dom da graça. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, afirma que a eleição é um dom da graça e distingue claramente um dom de uma recompensa, que é dada a quem a merece. O dom da graça nasce unicamente do coração daquele que o concede. Portanto, Paulo afirma claramente que fomos escolhidos e recebemos a graça como um dom por uma razão que está em Deus, e não porque houvesse em nós alguma razão para sermos escolhidos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ninguém se glorie. Ninguém pode se orgulhar de ter sido escolhido. No entanto, a nação de Israel, os judeus, orgulharam-se excessivamente dessa ideia de povo eleito. Não devemos entender mal a eleição de Deus. A eleição de Deus é a escolha graciosa de pessoas não qualificadas. Portanto, não podemos nos orgulhar, apenas agradecer. E, por fim, a pessoa escolhida deve viver para expressar essa gratidão. Essa é a atitude fundamental de quem foi escolhido. Agora, em segundo lugar, devemos refletir sobre por que Deus nos escolheu. Isso está ligado à forma como expressamos nossa gratidão pela eleição. A razão pela qual Deus nos escolheu é esta: é para que, através de nós que fomos eleitos, mais pessoas sejam alcançadas. Ao nos escolher, Deus não pretende parar em nós. Não podemos esquecer que Deus nos escolheu para sermos um canal para alcançar outros. Precisamos nos lembrar disso. A pessoa que entende que a eleição é graça, que não pode se orgulhar dela e que por isso vive em profunda gratidão, se esforçará para que a graça dessa eleição flua para outras pessoas. Quem experimenta a graça naturalmente vive uma vida que a transmite. Jacó foi escolhido. Então, que tipo de vida ele deveria ter vivido? Deveria ter vivido de tal forma que essa eleição fluísse para Esaú. Deus não discrimina através da eleição. Ao contrário, Ele deseja que, ao escolher uma pessoa, a graça dessa eleição flua para outras. Ele deseja que a eleição se expanda. Portanto, a razão pela qual Deus escolheu Jacó não foi para rejeitar Esaú, mas para que, através da bênção que Jacó desfrutaria, Esaú também pudesse ser atraído à graça de Deus. Deus escolheu Jacó para alcançar Esaú. Isso é importante. Nós, como crentes, devemos nos lembrar de que Deus não escolheu Jacó apenas por causa dele mesmo, mas para que através dele pudesse também alcançar Esaú. O desejo de que Esaú, vendo a bênção que Jacó recebeu, sentisse que Deus é real e se voltasse para ele, esse é, em última instância, o coração de Deus. É por isso que a Bíblia registra em detalhes não apenas a genealogia de Jacó, mas também a de Esaú. Até mesmo a genealogia de Ismael é registrada. O coração de Deus, que não abandona ninguém e deseja que todos cheguem à salvação, está totalmente contido nesta genealogia de Esaú. No entanto, realizar isso não é nada fácil. Na verdade, isso raramente aconteceu no passado. Só começou a se concretizar milhares de anos depois, com o trabalho missionário da igreja primitiva em Atos. O inverso também é verdadeiro. Aqueles que não foram escolhidos também não mudaram de ideia facilmente. Em vez de terem um coração que buscasse entrar na eleição, tinham um coração que preferia permanecer fora dela, na escuridão. O texto de hoje nos diz que Esaú partiu para Seir. Nessa atitude, vislumbramos a natureza pecaminosa que busca se afastar da eleição. Vamos ler juntos o versículo 6. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Amém. Esaú viu que Deus havia escolhido Jacó.
e viu também o quanto Deus abençoou seu irmão. Então, como Esaú deveria ter agido? Ele deveria ter se aproximado mais de Deus. Deveria ter se esforçado para permanecer na presença de Deus, para entrar na aliança. Mas Esaú fez o oposto. Ele se afastou da terra de Canaã. A segunda metade do versículo 6 registra: "E todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para uma terra, para longe do seu irmão Jacó." Está registrado que ele pegou tudo o que havia acumulado na terra de Canaã e se afastou de seu irmão Jacó, indo para outro lugar. Este foi o maior erro de Esaú. Ele deveria ter tentado, de alguma forma, permanecer na aliança da bênção que fluía na casa de seu pai. Mas Esaú, com muita facilidade, virou as costas para essa aliança, abandonou-a e se excluiu dela. Ele foi em direção a Seir, que estava do lado oposto da aliança. Ele se colocou fora da aliança. Amados irmãos, Deus é o Deus de toda a humanidade. Se, como vimos, a fé é saber esperar, hoje o texto nos mostra que nosso Deus é o primeiro a esperar, e mais ainda, que ele espera por muito tempo. A genealogia de Esaú, registrada na Bíblia, nos faz sentir a longa espera do pai. O coração de Deus, que não quer perder nem mesmo Esaú, está contido nesta genealogia. Deus, de forma alguma, considera natural que Esaú esteja fora da aliança. Deus absolutamente não se alegra com o fato de Esaú estar excluído da aliança e da sua bênção. Deus espera e espera para que, de alguma forma, Esaú possa voltar para a aliança, para que possa entrar na bênção de Deus. É por isso que a Bíblia não apaga, mas registra não apenas os nomes dos filhos que estão dentro da aliança, em suas genealogias, mas também os nomes dos que estão fora dela. Amados irmãos, que tal termos um dia em que possamos meditar mais profundamente no coração de Deus? Que tal se o nosso coração estivesse onde o coração de Deus está? O coração do Pai, que registrou na Bíblia os nomes dos filhos que abandonaram a aliança para não os esquecer, esperando que voltem. O coração de Deus Pai é revelado na genealogia de Esaú. O coração paciente do Pai, gravado na genealogia de Esaú. Que hoje seja um dia em que olhemos para as almas com o coração desse Pai e vivamos para transmitir o seu amor. Eu os abençoo, em nome do Senhor.